Eduardo Castro, nosso companheiro da Band News TV, conosco hoje no Jornal Gente. Bom dia, Edu. Bem-vindo, hein? Oi, Thaís. Bom dia para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer estar aqui de volta no Jornal da Bandeirantes, gente. Prazer é nosso e conosco também o professor Delfim Neto, nosso colunista de todas as segundas-feiras. Bom dia, professor. Tudo certo? Bom dia, Thaís. Tudo muito bem. E bom dia, Eduardo. Olá, professor. Satisfação em ouvi-lo. O senhor entrou no ar conosco ontem, né, professor, falando ali sobre a relevância de uma eleição tão ampla, tão organizada. E agora, pelo resultado geral, professor, a gente vê que partidos tradicionais tiveram um desempenho melhor do que em outras eleições. É o tal do centrão, mais à direita, mais à esquerda, mas no mapa eleitoral, que se a gente olhar o nosso país gigante, é essa a principal característica dessa eleição. Qual que é a diferença que o senhor vê, professor, entre o que aconteceu agora em 2020 em relação a 2018? Vocês mesmo mostraram uma enorme diferença. O cidadão já não vota mais no jogador de futebol, no jogador de não sei o quê, porque ele canta bem. Todo mundo hoje sabe que o voto vale. E o voto valendo, você tem que votar em quem você espera que poderá prestar algum serviço para você. Ora, o fato de você ser um bom cantor não garante, pelo contrário, normalmente será um fracasso. Se elege uma vez, mama 4 anos seguidos os salários de vereador e depois vai para casa. Professor, a análise do senhor é importante. Para quem não lembra, o senhor foi deputado federal há muito tempo, né? Além de ministro de Estado também. Então, para além da economia, a sua análise política também é muito interessante. Eu gostaria de saber, eu tenho muita curiosidade sempre, em tentar entender, para além do sim que o eleitor diz, para que ele quer dizer não. O senhor acha que... Eu acredito que foi um dos nãos que nós ouvimos nessa eleição em primeiro turno. Gostaria de saber do senhor. O eleitor, nesse momento, deu um não para essa expressão que agora surgiu muito, da nova política, da política sem partido, das novas lideranças que aparecem dizendo eu sou melhor do que todo mundo e nunca ninguém teve a ideia brilhante que eu tive. O senhor concorda com essa análise? Esse não foi dito para esse tipo de coisa? Claro que é pendular, mas nessa eleição, nesse momento, o senhor ouviu esse não também? Esse sinal é visível depois da eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito exatamente com a ideia de fazer política sem política. A tal nova política dele não era o exercício da política, era o exercício do arbítrio. O que aconteceu? O fracasso é tão monumental que você viu o seguinte: hoje, no fundo, só foram eleitos aqueles que provaram que são capazes de fazer política. Fazer política é prestar serviço. Fazer política é ter uma clareza sobre as necessidades daqueles que vão precisar dos seus serviços. Pois é, professor Delfim Neto. Aliás, eu queria perguntar para o senhor, uma vez agora passado o segundo turno, o primeiro turno, o segundo turno chegando, 2 semanas só em algumas capitais, e aí termina a eleição. O senhor espera alguma coisa do Congresso ainda esse ano, professor? Eu acho que é muito pouco provável que se faça alguma coisa, Thaís. Se a gente atendesse o desejo do Rodrigo Maia e estendesse a legislatura para o mês de janeiro, talvez fosse possível aprovar alguma coisa importante para o ano de 2021. Thaís, nós estamos entrando em 2021 sem ter a lei de diretrizes orçamentárias. Nem sequer a comissão mista de orçamento foi montada. Nós vamos entrar em 2021 no voo cego. Ministro, o que o senhor pode falar sobre uma palavrinha que ressurgiu no noticiário, principalmente no começo da semana passada, e depois foi parar nas páginas de opinião dos articulistas de economia, que a gente via passar pelo noticiário, mas sem grandes preocupações nos últimos anos. Inflação. O ministro da Fazenda o ministro da Economia utilizou o termo até hiperinflação. O que o senhor pode falar sobre isso? É de fato uma preocupação que a gente tem que ter ou é aquela preocupação
que sempre nós devemos ter. Não, a inflação que existe aí não tem nada a ver com aquela hiperinflação. Agora, o ministro tem razão no seguinte: se você não conseguir o equilíbrio fiscal, não adianta chorar. Mais dia ou menos dia, a velha senhora volta. Professor Antônio Delfim Neto, sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, hein, professor? Até quarta. Um abraço para você e para o Eduardo. Obrigado, ministro.